Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e nós vamos então para a nossa segunda aula sobre verbos então dessa semana. Peço que vocês peguem o livro de vocês lá na página 36. Nós vamos fazer então do exercício 1 até o exercício 5. Nós temos lá primeiramente, da timidez. Ser um tímido notório é uma contradição. O tímido tem horror a ser notado, quanto mais a ser notório. Se ficou notório por ser tímido, então tem que se explicar. Afinal, que retumbante timidez é essa que atrai tanta atenção? Se ficou notório, apesar de ser tímido, talvez estivesse se enganando junto aos outros e sua timidez seja apenas um estratagema para ser notado. Tão secreto que nem ele sabe. É como no paradoxo psicanalítico. Só alguém que se acha muito superior procura um analista para tratar de um complexo de inferioridade, porque só ele acha que se sentir inferior é uma doença. O tímido tenta se convencer de que só tem problemas com multidões, mas isso não é vantagem. Para o tímido, duas pessoas são uma multidão. Quando não consegue escapar e se vê diante de uma plateia, o tímido não pensa nos membros da plateia como indivíduos. Multiplica-os por 4, pois cada indivíduo tem 2 olhos e 2 ouvidos. 4 vias, portanto, para receber suas gafes. Não adianta pedir para a plateia fechar os olhos ou tapar um olho e um ouvido para cortar o desconforto do tímido pela metade. Nada adianta. O tímido, em suma, é uma pessoa convencida de que é o centro do universo e que seu vexame ainda será lembrado quando as estrelas virarem pó. Entre as estratégias de progressão textual presentes nesse trecho, identifica-se o emprego de elementos conectores. Os elementos que evidenciam noções semelhantes estão destacados em letra A, se ficou notório, e então tem que se explicar. Gente, se aqui a primeira está dando uma condição, a segunda está fazendo então a reflexão do verbo explicar. Letra B, então tem que se explicar. E quando as estrelas virarem pó? O então, gente, ele está tendo uma ideia ali de explicação e o quando dá ideia então de tempo. Letra C, ficou notório apesar de, mas isto não é vantagem. Ali, gente, ambas estão dando a ideia de oposição. Vamos analisar as outras. Um estratagema para ser notado. E o segundo, tão secreto que nem ele sabe. Tá dando a finalidade. E o que ali, gente, tá fazendo a união de orações. Letra E, como um paradoxo psicanalítico. Ou seja, ali está falando tá comparando as duas coisas. Porque só ele acha. Aqui o porquê está explicando. Ou seja, gente, na número 1, a certa é a letra C. Número 2, entre o espaço público e privado. Excluídos da sociedade, os moradores de rua ressignificam um único espaço que lhes foi permitido ocupar, o espaço público, transformando-o em seu lugar, um espaço privado. Espalhados pelos ambientes coletivos da cidade, fazendo comida no asfalto, arrumando suas camas, limpando as calçadas, como se estivessem dentro de uma casa. Assim vivem os moradores de rua. Ao andar pelas ruas de São Paulo, vemos essas pessoas dormindo nas calçadas, passando por situações constrangedoras, pedindo esmolas para sobreviver. Essa é a realidade das pessoas que fazem da rua sua casa e nela constroem sua intimidade. Assim, a ideia de individualização que está nas casas, na separação das coisas por cômodos e quartos, que servem para proteger a intimidade do indivíduo, ganha outro sentido. O viver nas ruas, um lugar aparentemente inabitável, tem sua própria lógica de funcionamento, que vai além das possibilidades. A relação que o homem estabelece com o espaço que ocupa é uma das mais importantes para a sua sobrevivência. As mudanças de comportamento social foram sempre precedidas de mudanças físicas de local. Por mais que a rua não seja um local para viver,
já que se trata de um ambiente público, de passagem e não de permanência, ele acaba sendo, se não única, a mais viável opção. Alguns pensadores já apontaram que a habitação é um ponto base e adquire uma importância para harmonizar a vida. O pensador Norberto Elias comenta que o quarto de dormir tornou-se uma das áreas mais privadas e íntimas da vida humana. Suas paredes visíveis e invisíveis vedam os aspectos mais privados, íntimos e irrepreensivelmente animais da nossa existência à vista de outras pessoas. O modo como essas pessoas constituem o único espaço que lhes foi permitido indica que conseguiram transformá-lo em seu lugar, que aproximaram cada um à sua maneira, dois mundos nos quais estamos inseridos, o público e o privado. Quanto ao emprego dos verbos no texto, não é correto afirmar. Letra A. Fazer tem sentido diferente nas linhas 4 e 9. Na linha 4 nós temos ali, fazendo comida no asfalto, está indicando uma ação. Na linha 9 está falando essa realidade das pessoas que fazem da rua. Gente, fazer ali está no mesmo sentido? Ou são sentidos diferentes? Letra B, dormindo, linha 7, e passando linha 7 e pedindo linha 8, indicam ações não concluídas no presente. Na verdade, gente, são situações que estão ocorrendo agora, dormindo, passando. São verbos que estão no gerúndio, que são verbos terminados em ando, endo e indo. Letra C. Viver nas ocorrências das linhas 13 e 18 tem valor de substantivo. Então, se eu pego lá 13, pede lá a palavra viver. Viver nas ruas. Ali, gente, diz que ele está transformando em substantivo. Sim, realmente na linha 13 tem esse sentido. Agora, na linha 18, um local para viver. O para ali eu tenho uma preposição, local para viver. Na verdade, ele está fazendo parte de uma locução substantiva. Letra D. Estabelece, linha 15, expressa uma realidade permanente. Relação com o homem estabelece. É uma relação permanente? Sim. E a letra E. Linha 21, adquire, né, na linha 21, pertencem a orações sintaticamente paralelas. Quando ele fala, pensadores já apontam que a habitação é o ponto base e adquirem uma importância para harmonizar a vida. Então, ali, quando eu tenho o e adquirem, são paralelas. Não, gente, eles constituem o mesmo período, tá? Então, a que está errada aqui é a letra E. Número 3. Tarefa. Morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros quanto é amargo, cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar aos outros o quanto é injusto, sofrer o esquema falso e não ceder, mas avisar aos outros quanto é falso, dizer também que são coisas mutáveis e quando em muitos a não pulsar, do amargo e injusto e falso por mudar. Então, confiar a gente expulsa o plano de um mundo novo e um mundo mais humano. Na organização do poema, os empregos das conjunções mas articulam para além de sua função sintática. Letra A. A ligação entre verbos semanticamente semelhantes. B. A oposição entre ações aparentemente inconciliáveis. Letra C. A introdução de argumento mais forte de uma sequência. Letra D. O reforço de uma causa apresentada no enunciado introdutório. Ou E. A intensidade dos problemas sociais presentes no mundo. Bom, gente, o mas ali, ele realmente está juntando essas ações que aparentemente não podem acontecer juntas. Então, a certa ali na número 3 é a letra B, de bola. Número 4. O senso comum é o que só os seres humanos são capazes de rir. Isso não é verdade? Não,
o riso básico, o da brincadeira, da diversão, da expressão física do riso, do movimento, da face e da vocalização, nós compartilhamos com diversos animais. Em ratos, já foram observadas vocalizações ultrassônicas, que nós não somos capazes de perceber, e que eles emitem quando estão brincando de rolar no chão. Acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico do cérebro, o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria. Sem o riso, o outro pensa que está sendo atacado. O que nos diferencia dos animais é que não temos apenas esse mecanismo básico. Temos outros mais evoluídos. Os animais têm o senso de brincadeira, como nós, mas não têm senso de humor. O córtex, a parte superficial do cérebro deles, não é tão evoluído como o nosso. Temos mecanismos corticais que nos permitem, por exemplo, interpretar uma piada. A coesão textual é responsável por estabelecer relações entre as partes do texto. Analisando o trecho, acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico do cérebro, verifica-se que ele estabelece com a oração seguinte uma relação de: letra A, finalidade, porque os danos causados ao cérebro têm por finalidade provocar a falta de vocalização nos ratos. Letra B, oposição, visto que o dano causado em um local específico no cérebro é contrário à vocalização dos ratos. Letra C, condição, pois é preciso que se tenha lesão específica no cérebro para que não haja vocalização dos ratos. Letra D, a consequência, uma vez que o motivo de não haver mais vocalização dos ratos é o dano causado no cérebro. Letra E, proporção, já que à medida que se lesiona o cérebro, não é mais possível que haja vocalização dos ratos. Gente, aqui então eu tenho a consequência, tá? Então a certa ali na número 4 é a letra D, de dado. Número 5. Brasil é o maior desmatador, mostra estudo da ONU. O Brasil reduziu suas taxas de desmatamento em 20 anos, mas continua líder entre os países que mais desmatam, segundo o FAO, órgão da ONU para a Agricultura. A entidade apresentou ontem estudos sobre a cobertura florestal no mundo e o resultado é preocupante. Em apenas 10 anos, uma área de floresta do tamanho de 2 estados de São Paulo desapareceu do país. De forma geral, a queda no ritmo da perda da cobertura florestal foi de 37% em 10 anos. Entre 1990 e 1999, 16 milhões de hectares por ano sumiram. Entre 2000 e 2009, esse número caiu para 13 milhões de hectares. Mas o número é considerado alto. A América do Sul é apontada como a maior responsável pela perda de florestas no mundo, com cortes anuais de 4 milhões de hectares. A África vem em seguida, com 3,4 milhões de hectares por ano. Na notícia lida, o conectivo mas, no quarto parágrafo, estabelece uma relação de oposição entre as sentenças. Entre 2000 e 2009, esse número caiu para 13 milhões de hectares e o número é considerado alto. Uma das formas de se reescreverem esses enunciados sem que lhe altere o sentido inicial é porque entre 2000 e 2009, esse número caiu para 13 milhões de hectares. O número é considerado alto. Letra B. Entre 2000 e 2009, esse número caiu para 13 milhões de hectares. Por isso, o número é considerado alto. Letra C. Entre 2000 e 2009, esse número caiu para 13 milhões de hectares, uma vez que o número é considerado alto. Letra B. Embora entre 2000 e 2009 esse número tenha caído para 13 milhões de hectares, o número é considerado alto. E a letra E. Visto que entre 2000 e 2009 esse número caiu para 13 milhões de hectares, o número é considerado alto.
Gente, aqui a conjunção que vai manter então o sentido vai ser embora, porque vai continuar com essa ideia de oposição. Sendo assim, na 5, a certa então é a letra D, de dado. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de gramática. Espero vocês na próxima. Até mais!